Estamos no ar com o seu programa Bem-Estar Criança, aqui pelo canal 26 Net Cidade, para Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente e Praia Grande. Hoje recebendo o César Rodrigues, ele que é do Grupo Tempero, grande Grupo Tempero. O pessoal vai ver o César e fala, olha o César do Tempero aí, mas hoje o papo não é pagode, é também, né? É samba. Ele vai contar para nós todo um trabalho que ele realiza aí com principalmente as crianças, né, várias pesquisas, livros que ele tem lançado também, projetos, muito bacana. Prazer em recebê-lo por aqui, César. Todo meu, muito obrigado pela oportunidade de dar à educação um espaço onde ela possa ser ouvida, né? As pessoas estão acostumadas a ver o César só pelo Grupo Tempero, né? Até no Facebook dele, às vezes vê ele em alguma situação de pesquisa, de estudo, e fala, ô César, que negócio é esse? Então, é que em paralelo à carreira de sambista, tem a carreira de educador. Quando eu vim para cá, já faz 23 anos que eu estou aqui na Baixada, e durante esses 23 anos eu teve um momento assim que cheguei que eu tinha parado com a educação, e aí de 2002 para cá retornei. De lá para cá são 13 anos que eu virei um verdadeiro CDF na linguagem que se tem aí de estudo. Eu pude retomar meus estudos. Antes eu era formado em Educação Física, aí fiz a Faculdade de Pedagogia, depois eu entrei na USP, fiz duas especializações, né, dois lato sensus em Educação, Escolarização e Diversidade, e outra em Mídias de Educação. Depois eu fiz o mestrado em Educação, doutorado em Educação, e agora terminei o pós-doutorado em Educação. Eu trabalho com Educação para as Diferenças, e essa reportagem específica que você fez, esse foco, está justamente em cima da questão da minha pesquisa, né, de pós-doutorado, que chama-se Culturas Negras no Currículo Escolar, apresentando o samba como possibilidade de resistência cultural. Então, educação para as diferenças. Por que você buscou esse foco? Então, é uma coisa assim muito louca. Eu não posso negar que sempre convivi com esse tipo de questão durante minha vida. Desde aquele momento, você nem era nascido, que eu já sou um jovem senhor de 53 anos, quando meu pai, onde não tinha esses movimentos, ainda não eram institucionalizados, de comunidades e tudo mais, meu pai, a gente morando num lugar muito pobre, lá do Rio de Janeiro, um subúrbio, ele, juntamente com outras pessoas, começaram a criar esse movimento de calçamento de rua, urbanização e tudo mais, e desde pequeno eu vim convivendo com isso, sem contar que eu nasci praticamente ao lado da quadra da Portela e bem perto do Império Serrano. E, em paralelo, essa questão da cidadania, sempre veio a questão do samba, né? E essas coisas foram crescendo. E quando eu tenho uma curiosidade, quando eu comecei a estudar música, eu estava o antigo segundo grau, o ensino médio, comecei a estudar e minha mãe falou assim, olha, eu comecei a tocar cavaquinho, ela falou assim, se você parar de estudar, você para de tocar cavaquinho, você tem que primeiro terminar, completar seus estudos. Então a regra era essa. Aí no período da faculdade e tudo mais, eu continuei tocando e as coisas foram acontecendo. Enfim, eu sempre fui muito grato ao samba, eu como pardo, pertencente à população negra, assim, a gente pensando por esse modo, né, de pretos e pardos, e sempre dentro de um grupo minoritário, não em volume, mas sim em poder político, sempre me interessei por essas coisas, sempre fui voltado a essas coisas. E vim para cá, através do Tempero, quem me convidou foi até o Ricardo Pérez, e não pensava mais em voltar a trabalhar com educação, porque quando eu saí de lá, do Rio de Janeiro, eu larguei tudo. Simplesmente apostei, que era uma atividade paralela, a música, e vim para cá. E a partir do ano de 2001, a gente começou a sair da mídia, começou a ficar meio complicado, e eu resolvi que tinha que voltar a fazer uma atividade paralela à atividade de música, que, por incrível que pareça, as pessoas não consideram como uma atividade profissional, mas gente, uma atividade profissional. As pessoas sempre perguntavam, você trabalha onde? Eu sou músico. Não, mas trabalha onde? Então, na verdade, essas coisas aconteciam, mas a gente sempre levando com muita seriedade. Aconteceu de uma amiga minha, lá da Praia Grande, a Alessandra, me lembrar que, poxa, César, você também é professor, que eu tinha a graduação em Educação Física. E aí voltei e fiz um concurso lá para Praia Grande, para professor substituto,
entrei e aí comecei a achar que eu não deveria trabalhar somente em cima das questões relativas à educação física. Comecei a me apaixonar pela educação, história da educação. Aí uma amiga minha falou assim, vai fazer pós-graduação? Eu falei, não, eu quero fazer a faculdade de pedagogia. Aí fiz a faculdade de pedagogia e de lá para cá, essas coisas todas. E a questão da educação para as diferenças, as pessoas chamam de educação para a diversidade. Bom, a gente, dentro da minha linha de estudos, a gente trabalha em cima dos estudos culturais, é a questão da diferença. Ela está para além da diversidade, porque trabalha em cima de toda essa perspectiva que a humanidade representa e que, por uma questão de hierarquização, nem sempre é dado, aliás, é dado somente a certos grupos a oportunidade de poder avançar dentro das questões mais amplas da sociedade. Então, a gente trabalha da educação para as diferenças, a gente trabalha com educação para as relações étnico-raciais, aborda os problemas das culturas negras, da população negra, racismo e tudo mais, as questões de homofobia, as questões ligadas ao sexismo, ao preconceito contra a mulher, propriamente dito. A gente também trabalha com as questões de intolerância religiosa, que é o que a gente classifica como essa educação para as diferenças. Aproveitando que você falou de escolas de samba, que escola de samba o César lá no Rio torce? Então, olha, rapaz, Tadeu, é um negócio muito sério, porque, veja, eu nasci ali do lado da Portela, obviamente que eu sou portelense, mas teve um momento da minha vida que eu desfilei 4 anos tocando cavaquinho no Salgueiro, né? Então, mas eu sou portelense, eu aprendi muita coisa lá na velha guarda da Portela, por frequentar, por ser amigo de alguns senhores lá da velha guarda, Osmar do Cavaco, o seu Jorge do violão, tinha o Velha, um cara lá da Portela, e outros tantos, o seu Monarco, entendeu? O seu Manasseia. Enfim, eu aprendi muita coisa ali e eu sou muito grato, e é a minha escola de coração. A primeira vez que eu fui a Portela, eu lembro muito bem, era totalmente diferente do que é hoje. A gente chamava de Portelinha, que é uma sede hoje que é ocupada pela velha guarda, e depois, quando inaugurou o Portelão, que é esse que tem agora, era engraçado que tinha como se fosse assim, sabe aqueles postos antigos que os caras ficam esperando as tropas inimigas e ficam lá observando? Era assim, o cara subia lá, cantava, e eu fui a primeira vez com 9 anos, porque tinha um amigo da família que ele era diretor financeiro, então colocou, e eu vi, e o Paulinho da Viola ainda cantava lá na Portela, era bem novinho, enfim, eu sou portelense. Nessa sua trajetória na área da educação, alguns livros surgiram, né? Sim, veja, né, Tadeu, você vai se descobrindo, né? E eu percebi que um trabalho efetivo com educação, por exemplo, para as relações étnico-raciais, entendeu? Dentro da questão que a gente chama muito de contextualização do local que você está trabalhando, entendeu? Ele acontecia, mas ainda existiam algumas lacunas a serem preenchidas. E eu pensei em caminhar por aí. Então, por exemplo, falando da questão do preconceito e do racismo e de discriminação positiva da população negra, mas não de uma maneira superficial, uma maneira que levasse as crianças desde a mais tenra idade até a educação, a parte infanto-juvenil, a refletir sobre, na verdade, quais são as relações de poder que fazem com que essas minorias estejam na posição que estão e as minorias que dominam estejam na posição que estão também. Então, questionar sempre isso é o que a gente pensa. E aí a gente trabalhou com as crianças, tem 2 títulos, né, que saíram agora em dezembro, e os 2 já foram adotados pela Rede Municipal de Praia Grande. Agradeço muito a secretária, entendeu? E a todos de lá que são meus amigos. Um é Luanda Enroladinha, a Afromiguinha, que é uma brincadeira que a gente faz com o nome aqui, e fala de uma formiguinha que, na verdade, é uma criança que é negra, que ela questiona todos os problemas que ela tem pelo fato de ser negra e tudo mais, as diferenças, os preconceitos, as dificuldades que encontra, entendeu?
E... Mostra o livro para essa câmera, né? Opa! Ele vai enquadrar e você pode ir falando. Então, são as dificuldades que ela encontra no dia a dia dela, enquanto criança, negra e tudo mais, e questiona muito, muito mesmo, a posição que o pessoal, a mídia principalmente, costuma atribuir à África. Fala que na África, uma criança branca também, certamente, sofreria algumas sanções, teria algumas dificuldades por não encontrar muitos pares lá com ela, e que a África não é só sofrimento. A África também tem shopping, a África tem rua, as pessoas estudam, as pessoas também têm um lado positivo, que é a questão da discriminação positiva. Entendeu? A gente procura dar a essas minorias justamente para não ficar atrelado somente àquela imagem de miséria daqueles povos tradicionais. Não, poxa, lá tem shopping, ela brinca, ela pensa, poxa, e ela tem uma sábia que é a Afromiga-Avó Angola, e você vê, é Luanda, porque é a capital de Angola, então são países de língua lusófona, né, que é português e tudo mais. E o outro, eu trabalho com a literatura infantil, mas mais infanto-juvenil, que questiona aquele papo lá que o pessoal sempre fala, que é lápis cor da pele. Então, chama-se Muitas Cores de Pele e Nenhuma Cor de Lápis. É uma menina pré-adolescente que um dia pergunta à professora, poxa, professora, eu queria um lápis com a cor da minha pele para eu me desenhar. E a questão começa a rolar porque a polêmica, né? Porque eles procuram daqui, procuram dali, não conseguem achar a cor que bata realmente com a pele da menina, e os outros também começam a se questionar, e aí no final eles chegam a algumas conclusões que geralmente os livros que eu tenho mais 8 originais prontos, entendeu? Para serem lançados. Tem um que vai sair agora no meio do ano, que chama-se Qual é o Seu Tipo de Cabelo, que trabalha com os tipos de cabelo e questiona justamente esse negócio de fazer escova permanente, essas coisas todas, trabalha sobre outra perspectiva. E voltando à questão desse Muitas Cores de Pele e Nenhuma Cor de Lápis, no final fica sempre a lição de que eles percebem que todos somos diferentes mesmo, temos que ser diferentes, e que a diferença sua é a qualidade que me falta. E quando eu coloco dentro dessa perspectiva que a diferença sua é a qualidade que me falta, na verdade, não tem porquê de eu discriminar a sua diferença negativamente, porque se é uma qualidade que me falta, quem está, na verdade, em débito com as qualidades sou eu, não você, né? Nós vamos para um rápido intervalo, César. Na volta, vamos conversar bastante sobre o seu projeto que aconteceu lá na cidade de Cubatão. Foi uma tese que você defendeu. Verdade. Essa daí é a minha tese de pós-doutorado, que chama-se Culturas Negras no Currículo Escolar, apresentando o samba como possibilidade de resistência, que eu tenho essa dívida para com o samba, pois sou sambista e, enfim, tenho minha trajetória de vida marcada pelo samba. E dentro dessa tese, a pesquisa foi feita com uma turma, e essa turma elegeu a pesquisa como um projeto. A escola era Espírito Santo e ficou o projeto Espírito do Samba. Foi uma coisa que eles escolheram. Na volta do intervalo, você vai saber tudo sobre esse projeto. Nosso amigo César Rodrigues, que está conosco hoje aqui no Bem-Estar Criança.